Bem, pessoal, agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nos tópicos que a gente viu. A gente já deu uma introduzida boa e vamos aprofundar um pouquinho os conceitos e alguns exemplos, né? Começar aí com a materialidade, né? Que é, como a gente viu, nível de importância acima do qual uma informação é considerada relevante, característica. Caráter quantitativo, caráter qualitativo, caráter relativo e caráter profissional. Né? Vamos ver aí tipos de materialidade segundo a ANBCDA 320, que são as normas brasileiras de contabilidade, também são muito utilizadas, tá? Todas derivam lá das insights. Tá? A gente vê aqui que existem a materialidade de planejamento, que é o nível geral, materialidade de execução, que calcula a distorção tolerável, geralmente entre 50% e 75%, né, que ela depende da geral, né, que é 50% da geral, 50% a 75% da geral, e a materialidade de divulgação, que é materialidade claramente trivial, geralmente entre 5% e 10% da materialidade geral. Hierarquia. A trivial é menor que a execução, que é menor que o planejamento. Agora, quanto aos riscos. Risco de auditoria é aquela que o auditor expressa uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contêm distorções relevantes. Ou seja, o auditor não dá a opinião correta. Esse é o risco de auditoria. A estrutura de risco, né? O risco de auditoria é igual ao risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Que viu, né? IRCRD. Risco inerente, que é o risco de distorções independentemente do controle interno. O auditor não controla o risco inerente. O risco inerente é aquele que faz parte do processo. Você não consegue tratar ele tão bem. Ele é um risco interno ao processo. Risco de controle é o risco de que o controle interno falhe, né? Não previna ou detecte a distorção. A entidade controla o risco de controle. Ela que é responsável pelo controle interno. E o risco de detecção é que os procedimentos de auditoria não detectem, né, a distorção. O auditor controla o risco de detecção. Visto que o auditor que determina o tamanho das amostras, os procedimentos que vão ser realizados, o tipo de auditoria, os processos de auditoria, né? Então, o risco de detecção é do auditor. Quando os riscos anteriores, risco inerente e risco de controle, forem altos, aumenta a carga de risco de detecção. Precisa de testes mão pesada, precisa aumentar a quantidade, qualidade e rigor dos testes. E a relevância, né, o conceito de qualidade de ser importante ou significativo para uma decisão. A diferença entre materialidade é quanto, né, quantitativa, e a relevância é qual, né, qualitativa, quão importante é. Né? A relação entre os riscos, né, risco inerente mais risco de controle, trabalham juntos para determinar quanto, né, ou seja, quantitativamente, quanto de teste substantivo é necessário. Pergunta central. Se a área tem risco alto, quem pode reduzir isso? Né? Relação matemática. Nível de teste substantivo menos risco inerente vezes o risco de controle. Quanto maior o produto, mais teste substantivo será necessário. A gente vai ver bonitinho os testes substantivos, né? O que é
e as definições. Quanto à natureza do risco, né? A suscetibilidade de uma contabilização, saldo em sofrer distorção relevante sem considerar a efetividade dos controles internos. O risco inerente, que a gente falou. Que tem alguns exemplos, por exemplo, no ambiente político, né? Se há pressão em atingir metas, o risco inerente é alto, porque a pessoa tende a manipular números ali para entregar resultado. Se o ambiente é neutro, né? O risco inerente é baixo, porque ele não precisa entregar aqueles resultados que ele está sofrendo pressão. Exemplos de risco inerente, né? Risco de receita. Fácil reconhecer receita fictícia, estimativas, parcelamento, as coisas aqui, lei grifo melhor. O risco inerente não muda por qualidades. O risco inerente é fixo. Né? Se ciclo é naturalmente de risco alto, controles não mudam isso. Podem reduzir o risco resultante, que é a combinação com o risco de controle. Né? Você pode mitigar um pouco os riscos, mas o risco inerente sempre vai existir. O risco de controle, né, que é a possibilidade de que os controles internos falhem, prevenir, detectar ou corrigir distorções em base oportuna. Pergunta: os controles dessa conta se funcionam bem? Existência de controle. Controles não existem. Risco de controle muito alto, nada protegido. Os controles existem. O risco de controle pode ser menor, depende da qualidade do controle. Né? Controles são projetados apropriadamente, o risco pode ser efetivo. Controles estão genéricos e não apropriados, podem não proteger bem. Os riscos de controle ou funcionamento, né? Os controles funcionam consistentemente, um risco tem um risco baixo. Controles não são executados, não são ignorados, risco alto. Basicamente a qualidade. Né? Tem aqui vários exemplos de risco de controle, né? Esse aqui vocês podem ler depois. Vamos lá. Testes substantivos. São resposta ao risco, ou seja, eu estou tratando o risco, né? Testes substantivos são procedimentos realizados para detectar distorções nas asserções financeiras, em nível de transação ou saldo. Agora a gente tem os tipos de testes substantivos. Eu nem preciso falar, que é bacana. Teste de detalhes. Testa transações individuais ou saldos específicos. Exemplo: pegue 50 lançamentos de receita, valide cada um, conferência de documento, validação de cliente, confirmação externa, etc. Característica, né? Pode ser direto, teste de fato real, não confia em controle. É efetivo em detectar erros se procedimento bem feito. Trabalhoso, requer muita gente, mão de obra, tempo, né? Você vai ficar testando efetivamente, né? Você vai fazer cálculo, e é escalável, quanto maior a amostra, maior confiança. Né? Vamos supor que eu tenho um universo de 1000 questões a ser avaliadas e eu faço um teste de 500 questões. Sabe? Então, vou ter uma confiança, né, muito maior. Testes padrões, agora os testes analíticos, né? São testes padrões, proporções, relacionamentos. Exemplo: receita de 24 vezes a receita de 23 tem uma diferença de 10%. Normal para esse negócio? Se não, investiga. Né? Analíticos, né? Você compara dados. Né? Ou seja, para comparar algum dado, você tem que ter um dado anterior a um parâmetro. Né? Você pode fazer um teste analítico. A característica dele é indireto, procura por anomalias assumindo um padrão, ou seja, é um teste de comparação. Né? Você tem um padrão e procura, em cima do padrão,
o erro. Onde que é feito muito teste analítico é na correção das notas discursivas, né? Onde a prova, a banca emite um espelho, um padrão de resposta, e o corretor vai comparar a nossa resposta com o espelho da banca e ver o grau de compatibilidade. Esse é um teste analítico substantivo, porque é um teste realmente realizado, e analítico, porque ele compara padrões. Diferente de um teste de detalhes, né, que a gente viu aqui, que são específicos, né? Quando o teste substantivo é baseado em risco, né? Aqui é a combinação, né? Vou entrar muito em detalhes aqui, para não encher a cabeça de vocês, mas basicamente, quanto maior o risco de controle, de coisa, maior padrão, qualidade do meu teste tem que ser. Mais algumas relações, né? Vamos lá. Isso aqui é mais para fixar mesmo, né? Aqui é um tópico importante, que é como determinar o tamanho de amostra baseado no risco. Eu tenho um nível de confiança, a tolerância minha ao erro e a taxa de exceção esperada, né? Ou seja, o padrão de confiança é de 95%, tá? Lembra aquela curva no teste de hipótese, em estatística? Tem uma curva, ela começa assim, ó. Ela vem aqui, aí ela faz assim, depois ela volta. E aqui eu tenho um intervalo. Nossa, e aqui, que é meu 95%, e aqui eu tenho 5%. Basicamente isso aqui é o meu intervalo de confiança. 5%. Se eu tiver igual a 5%, risco rejeitar quando deveria aceitar. Né? Se estiver dentro do intervalo de confiança, tem 95%. Precisão é a tolerância que eu tenho e tal. Então vamos lá, formas simplificadas, né? Não recomendo que você grave essas formas, eu recomendo só que você saiba que elas existem, para você saber como que é o padrão. Nível de confiança pela taxa de exceção esperada, vezes, né? A taxa de exceção esperada dividido pela tolerância do erro. Isso aqui é mais para a galera lá da contabilidade, né? Que entra mais nesse assunto. Na auditoria governamental, isso aqui já não entra tanto. É mais para você saber o conceito, tá? Ó, importante, tamanho de amostra não é tamanho populacional, porque amostra proporcional ao risco e à tolerância, né? E não proporcional à população. Como que fica isso? Por exemplo, eu tenho 50 mil itens com risco alto, né? Eu vou ter uma amostra de 150 itens, mais ou menos 0,3%. Mas 1 milhão de itens com risco alto, a amostra ainda de 150 a 200 itens, cerca de 0,2%. O que muda é a população, não a amostra tanto, né? O que isso quer dizer? Né? Que é proporcional, né? Proporcional ao risco. Né? Se eu tenho um risco baixo, mesmo que eu tenha uma população muito grande, eu não vou precisar de uma amostra proporcional. Se eu tenho uma amostra muito grande, também com um risco muito grande, eu vou ter que ter uma população muito grande com um risco muito alto, eu vou ter que ter uma amostra muito grande. Entendeu? Mesmo com risco, ó, auditor não abandona teste substantivo com risco baixo. Tá? Mesmo com risco muito baixo, ele tem uma amostra mínima de 30 itens. Por quê? Para validar efetivamente que o risco é baixo, confirmar que aquele risco é baixo. E não está sendo manipulado nem escondido o resultado. Nunca zere testes. Né? Então,
banca perguntar aqui, se eu tenho um risco muito baixo, eu posso fazer uma amostra menor que 30, é falso, né? Ou zerar, inclusive, é falso. Vamos saber que tá o ciclo de receita, né? Vamos imaginar um cenário. Auditoria, construtor. Ciclo de receita. A receita total é de 500 milhões. Tenho 50 mil de nota fiscal. A materialidade, né, que é aqueles que a gente determina de materialidade geral, é de 5 milhões nesse caso. Tem a receita de 500 milhões. Tem uma materialidade de 5 milhões definidos aqui, né, no escopo. Ambiente de pressão de atingir meta, ou seja, tem um risco alto inerente. Lembra lá que o risco de pressão aumenta, a pressão aumenta o risco inerente, porque a pessoa vai tender a manipular o resultado para atingir metas, né? E múltiplas fontes de receitas, imóveis, serviços, ou seja, tem vários códigos ali de receita. E sem controles formais de validação de receita. Risco de controle também é alto, ou seja, eu tenho um risco inerente alto e um risco de controle alto. E aí? Vamos avaliar o risco inerente. Ele é alto, né? Porque a gente tem uma receita complexa de várias fontes, tem uma pressão por meta e não tem padronização de fonte. E o controle não tem aprovação formal, o responsável competente, mas sem documentação e sistema legado. Avaliar o resultante. Qual que é o risco resultante nosso? Muito alto, e ambos são altos. Né? Determinar os testes substantivos. Eu tenho a nossa materialidade de desempenho, ou geral, né? Que é a nossa geral é de 5 milhões, 50%, né, para o desempenho é 2 milhões e meio. Eu tenho uma amostra, 100% das transações maiores que 5 milhões, que é a nossa materialidade geral, né? Mais amostras aleatórias, 250 itens. Aí faço todos os cálculos ali, né, validar e tal, os procedimentos, né, de validar o cliente, se existe mesmo, conferência de contrato, validar a entrada dos produtos, reconciliação de faturamento com receita contábil, avaliação cliente-pagamento, teste do analítico, receita da fonte de história. Tudo isso faz parte do nosso escopo de auditoria. Né? Supervisão, né? A auditoria sempre vai ter um supervisor de equipe, né? Ele que vai fazer, inclusive, a solicitação do dinheiro para pagar diária, para pagar hotel e coisa, quando o auditor precisar deslocar. Né? Aqui vamos direto para a conclusão. Risco resultante muito alto, né? Porque eu tenho um inerente alto, um de controle alto. A resposta é substantivos intensivos, né? Materialidade de desempenho reduzida a 2,5, amostra grande de 300 itens, mais múltiplos procedimentos, mais a supervisão de um partner. Né? É um parceiro mais experiente. Foco detectar anomalia em receita fictícia, parcelamento indevido e confirmação com o cliente real. Né? Aqui tem o cálculo de horas e tal, mas isso aqui é mais para a galera da contabilidade. Para a gente o que interessa é só isso aqui, né? Combinação dos riscos. Ciclo de caixa, é a mesma história. Essa parte de horas aqui não cai para a gente, tá? Vamos lá. Uma pegadinha. Risco inerente ao mesmo que risco controle? A gente viu que não. O risco inerente é intrínseco à natureza do processo. E o risco de controle é do que os controles internos ali não funcionam efetivamente. São diferentes, né? Se o risco inerente é alto, não há o que se fazer. É alto sempre. Veja bem, aqui está uma pegadinha. Porque o risco inerente é fixo, né? A gente não consegue zerar esse risco, mas a gente pode mitigar, né? Eu tenho um risco inerente, mas se eu tratar bem esses riscos, o controle adequado, processo adequado, eu posso mitigar esse risco, né? E torná-lo menor. Não consigo zerar, mas consigo minimizar eles. Se os controles são bons, riscos
risco de controle é baixo, não precisa fazer teste substantivo. O que está errado, né? Porque sempre há testes substantivos, pode ser mínimos, mas não é zero. Testes substantivos validam que efetivamente não há erro escondido. Né? Por mais que a gente saiba que não tem um risco na operação, por exemplo, a gente tem que provar que essa operação não tem risco, fazendo um teste substantivo. Outro erro, falar que o tamanho da amostra é proporcional ao tamanho da população. A gente viu, né, que o tamanho da amostra é proporcional ao risco e não ao tamanho da população. E também minha tolerância ao erro, né? Por exemplo, 150 amostras, mais ou menos, é 0,3% de 1 milhão. É 0,3%. 1 milhão de itens de risco altos precisa de uma amostra maior, de 200, né? Se o risco inerente mais o risco de controle ambos altos, o auditor pode reduzir teste substantivo. Ao contrário, né? Quando ambos altos, o auditor aumenta, né, os testes substantivos mais intensivos. Não há proteção de controles, então esse teste deve ser mais agressivo. Outro erro, materialidade de desempenho é obrigatório em toda auditoria. Errado, né? Porque o correto é materialidade de desempenho é recomendado, especialmente se risco alto, né, para ser conservador. Se o risco é baixo, pode ser usada a materialidade global diretamente. Lembra que a materialidade de desempenho é aquele limite inferior que a gente tem, né, que é 50% a 75% da nossa materialidade geral. Eu faço isso para ter uma abrangência maior de teste dos testes, né? Porque eu tenho, vamos supor, se o meu geral é 5 milhões, o meu desempenho é 2 milhões e meio. Então, eu tenho um intervalo mais específico de teste. Se o risco resultante é baixo, o auditor pode ignorar o ciclo. Errado, né? Porque a gente viu que mesmo que risco baixo, o auditor faz algum teste substantivo, né? Independente se ele é baixo. Para validar, né? Aquele teste vai provar que ele é baixo. Nunca abandona completamente. Risco alto sempre significa testes intensivos, 100%. Ou seja, 100% da população vai ter que testar. Errado, né? Porque o risco alto significa uma amostra maior, mais testes mais intensivos e uma supervisão de um auditor mais experiente. Não necessariamente vou precisar testar toda a população, né? Porque isso aí fica inviável. A gente vai precisar de uma abordagem mais agressiva, né? Um supervisor experiente, múltiplos procedimentos e aumentar o tamanho da amostra. Né? Tem mas muita questão mesmo sobre esse tópico. Ele fala que eu aumentando o tamanho da amostra, eu vou ter uma confiança maior, mas não necessariamente, porque quantidade não substitui qualidade. Ou seja, se eu tenho uma quantidade grande de amostra ali da população, mas eu não tenho qualidade nessa amostra, eu vou ter um resultado, um viés, né, tendencioso. Então, anota isso na tua cabeça. Quantidade não substitui qualidade. Eu posso ter testes mais confiáveis com menor quantidade se eu tiver uma qualidade melhor na minha amostra. Outro teste, outro erro, né? O auditor primeiro faz teste substantivo, depois avalia a rede. Não, né? A gente viu que primeiro a gente avalia o risco inerente, que é aquele risco interno do processo. Ó, lembra lá, inerente é interno, né? É intrínseco ao processo, ao ciclo.
Depois ele avalia o risco de controle para ver se os controles são eficientes, se estão funcionando, se são auditáveis, né? E depois determinar os testes substantivos apropriados em cima do risco, né? Ou seja, o risco é o input, ou seja, o risco é a nossa entrada de referência, de dados ali para a gente determinar os testes substantivos. De inerente, natureza do risco, controle, qualidade, proteção, testes, resposta à auditoria. Aí agora, algumas proporções aqui. Se eu tenho risco de controle alto, risco inerente alto, o que eu tenho? Vou ter que ser intensivo, né? Vou ter que testar tudo, 100% das amostras. Eu tenho um alto e um baixo, é moderado, né? O teste bastante confia no controle, né? Baixo com alto, né? Padrão, teste normal, inerente é amortecedor. E baixo, mínimo, teste pouco, tudo ok. O que acontece? Quando tem baixo, eu vou fazer um teste substantivo ali só para provar que o risco é baixo. Relação de risco com amostra. Quanto maior o risco, a amostra maior também. Mais itens, maior confiança de detecção. Quanto menor o risco, menor a amostra, menos itens, confiar no resultado. Lembrando que quantidade não substitui qualidade. Nota, eles têm muita questão que cobra exatamente isso. Quantidade de amostra não substitui a qualidade. Porque você tem um risco ali de, por mais que você tenha muita quantidade, a quantidade que você escolheu ali, os indivíduos que você escolheu, não representam realmente a maioria da população. Ordem lógica, né? Avalia, depois testa. Avaliar o risco de inerente, avaliar o risco de controle, depois determinar testes substantivos e nunca testes substantivos antes de saber o risco. Controles não eliminam teste substantivo, tamanho da amostra da forma que é. Risco sobre a tolerância. Materialidade não muda, mas a materialidade de desempenho sim, né, que é a metade ou até 75% da materialidade global. Isso aqui foi questão de prova recente, falando sobre materialidade global. Por que eu nessas aulas, eu já carquei direto um dos negócios que mais dá conflito? Porque você saber o que é operacional, conformidade financeira, isso aí, se botar no Google, parece para você 50 mil coisas ali de definição. Agora, isso aqui não, isso aqui é mais intrínseco, isso aqui é mais embaixo. Então, por isso que eu já comecei logo carcando isso aqui, e depois a gente entra nas auditorias, isso aqui já soa mais bonitinho no ouvido. Vamos lá agora, amostragem e matriz de planejamento. Outro tópico que cai bastante aqui é a tal da matriz de planejamento. O que seria essa matriz, né? A matriz de planejamento é basicamente eu planificar ali, né, botar numa planilha, numa matriz, tudo que eu vou fazer, né? É como se fosse um checklist do que eu vou fazer. Vamos ver aqui, a importância da amostragem estatística, né? Aplicação de procedimentos em menos de 100% dos itens, de maneira que todas as unidades tenham a mesma chance de serem selecionadas. Né? Eu não posso viciar o meu procedimento de pegar a amostra. Método de obtenção de evidências, seleção de todos os itens, seleção de itens específicos, julgamento, amostragem aleatória, estatística. Né? Mostragem estatística, seleção aleatória, quantifica riscos de amostragem, extrapolação, resultado valida. Risco de amostragem, risco de
conclusão baseada em amostra seja diferente se toda a população tivesse sido testada. O que é esse risco, né? Obviamente, esse risco existe. Tem uma população heterogênea, eu corro o risco de selecionar alguns indivíduos que não representam fielmente a maioria da população, né? Esse é o nosso risco de amostragem. Eu posso, por um acaso, pegar as pessoas que não representam, né? Mesma coisa, vamos definir isso aqui. Brasil. Nós temos várias origens aqui no Brasil, né? Povo nordestino, povo gaúcho, povo aqui do centro-oeste, mais do Pantanal, temos o povo lá do norte. Cada um tem seus traços físicos, cor de pele predominante, cor de olhos predominante, etc. E aí eu quero fazer uma mostragem que represente o Brasil. E aí na minha amostragem eu vou e pego só gaúcho. Vai representar toda a nação brasileira? Não vai, vai estar enviesada. Esse que é o risco de amostragem. Pode acontecer de eu pegar só gaúcho? Pode. Né? Porque independentemente, vamos supor que eu estou aqui no centro-oeste. Mas aqui também tem muito gaúcho que migrou. E aí por uma casa do destino, quando eu vou selecionar a população aqui do Mato Grosso do Sul, eu acabo pegando mais gaúcho. Aí vai falar o quê? Não, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul só tem gaúcho. Entendeu? Esse é um risco. E a matriz de planejamento? Conceito, instrumento de organização que consolida todos os elementos do planejamento. Elementos principais, ciclos, conta, objetivo, auditado, materialidade devida, risco, planejamento, questões de auditoria, procedimentos de auditoria, equipe designada e cronograma. A gente vai ver um a um, porque esse aqui, questão de prova, a CMS cobrou sobre matriz de responsabilidade. O mesmo conceito, só que uma quer dizer ao planejamento e a outra aos responsáveis dos achados de auditoria. Como que a matriz de planejamento orienta a execução da auditoria? É um instrumento de organização que consolida todos os elementos de planejamento de auditoria. Pergunta central: depois de decidir escopo, risco, materialidade, como o auditor sabe o que fazer durante a auditoria? A resposta: ele usa a matriz de planejamento, como um mapa do tesouro, né? Que diz: aqui está ciclo X, aqui está risco, aqui estão os testes que eu vou aplicar, aqui estão os responsáveis e o prazo. Ou seja, aquele checklist, né? Uma analogia que a gente pode fazer, que a matriz é como o papel, uma estratégia que o técnico de futebol leva para o campo. Sabe exatamente cada jogador onde joga e qual o objetivo. Essa é a nossa matriz de planejamento. Qual que é a ponte entre planejamento estratégico e execução tática? Sem a matriz, o auditor fica perdido. Com a matriz, tudo é claro, porque ele vai ter um parâmetro para seguir. Ele vai pegar a matriz de planejamento dele. Eu vou fazer tais testes, tal pessoa vai fazer isso, tal pessoa vai fazer aquilo, tal pessoa é responsável por tal setor da entidade e tal. Ele tem tudo na mão, não precisa ficar caçando mais nada. Entendeu? Ele já fez tudo isso aí antes de ir lá para o local fazer a auditoria propriamente. Vamos aí agora aos elementos que compõem a nossa matriz de responsabilização. Ciclo, conta, objetivo, auditado. Né? É a definição do ciclo, conta. Estou auditando nessa linha da matriz. Exemplos: ciclo de receita, ciclo de despesa, ciclo de pessoal, ativo imobilizado. Né? É o objeto mesmo, né? Que a gente vai auditar. Por exemplo, vou na prefeitura, eu quero saber, vou auditar despesa com o pessoal. É o ciclo de despesa com o pessoal. Então, por que é importante? Clarifica exatamente qual é o foco. Não é vago. Audita receita, é específico, valida reconhecimento, receita, vendas. Já na coluna 2, o que vai ter? Materialidade atribuída.
do ciclo, né? Qual é o limite material para esse ciclo específico? A gente viu lá a materialidade global, mas dentro de cada ciclo podem atribuir materialidade menor por conservadorismo ou por ciclo ter mais risco. Exemplo, a gente tem uma global de 5 milhões. Ciclo de receita, materialidade atribuída, 2,5 da global, é de 50% da global. Ciclo de caixa, que é um baixo risco, materialidade atribuída, 5 milhões, 100% da global, entendeu? Eu posso ajustar a materialidade conforme o risco do objeto que eu estou auditando. Por que é importante? O auditor sabe nesse ciclo se o erro é maior que 2,5 milhões, por exemplo, é material. Por exemplo, igual eu tinha falado, vou auditar a folha de pagamento. Eu sei que dentro do tribunal tem salários ali de 5 mil até 30 e poucos mil. Onde que vai estar o meu risco maior aí? Nos salários de 20 mil para cima. Eu atribuo a materialidade de 20 mil. E aí eu vou auditar todos os salários de 20 até o mais alto. Elementos principais da matriz, os riscos planejados, né? São inerentes de controle. Qual é o nível de risco que foi planejado para esse ciclo? Resultado da avaliação, risco inerente mais risco de controle pode ser alto, médio e baixo. Né? Então, por que é importante? O risco planejado diz, né, quanto devo testar nesse ciclo. Alto risco, mais testes. Baixo risco, menos testes. Sem saber o risco, o auditor testa igual para tudo, né? Ou seja, ele pode testar muito uma coisa que não precisava testar muito e testar pouco uma coisa que precisava testar mais intensivamente. Quarta coluna, questões de auditoria. Agora aqui a gente entra num assunto importantíssimo, que são as questões de auditoria. São as perguntas que eu vou fazer a fim de procurar a resposta lá na auditoria. Qual é o objetivo da auditoria para esse ciclo? Que pergunta queremos responder? Asserções chaves que o auditor sempre testa em qual ciclo, por exemplo. Existência de ativo, passivo, receita, despesa. Existe mesmo? Não é fictício? Né? Ocorrência. A transação ocorreu mesmo? Não é registrado duas vezes? Por exemplo, a entrega de alimentação para as escolas de ensino fundamental. Foi mesmo entrega os alimentos? Foi mesmo entregue para todos? Né? São questões de auditoria. Né? Completude. Todas as transações foram registradas? Né? Não está nada escondido, por exemplo. Fiz um pagamento lá que não era para ter feito, porque ele só entregou 50% da alimentação, mas eu paguei 100%. Né? Cut-off. Transações de período correto? Cut-off, né? Ou seja, delimitar o período, né? Transação do período, né? Correto, entrega de alimentos para primeiro semestre de 2024, né? Foi entregue bonitinho. Avaliação de mensuração. O valor está correto? Quantidade, preço correto? Né? Foi pago o que foi estabelecido em contrato? São as questões de auditoria, tá? E elas não são limitadas só a isso aqui, tá? São questões mesmo que o usuário quer saber, tá? Vamos continuar. Exemplos de questões de receita. Receita registrada existe mesmo? Todas as receitas foram registradas no período? O valor da receita é compatível com a quantidade ou preço? Né? Equipe designada. Né? Quem vai executar esse teste? Qual pessoa? Qual o nível que eu preciso ter para executar? É partner? É sênior? É júnior? Risco determino? Quem faz?
um risco alto, eu preciso de um partner, né? Que seria um sócio de auditoria, que seria um cara mais experiente, um sênior, né? Que tem bastante experiência com auditoria. E se eu tenho um risco baixo, pode ser um júnior, né? Pode fazer sozinho, com uma supervisão normal. Por que é importante? Define a responsabilidade sem responsável. Claro, ninguém faz, né? Todos acham que alguém faz. O responsável há a responsabilização da pessoa, não a accountability. Eu indicar ali na minha auditoria quem que vai fazer a auditoria, torna depois auditável e também de responsabilizar caso um auditor tenha um desvio de conduta, né? E o cronograma? Quando esse teste vai ser executado? Qual o período, né? É o meu alcance, né? A matriz estabelece o cronograma, por exemplo, um ciclo de receita, né? Teste executado de 15 de janeiro a 20 de janeiro. Por que é importante? Sem cronograma, tudo fica quando der tempo, não sai nunca, né? Quando o cronograma deadline, ou também permite coordenação, testa tudo ao mesmo tempo. Quanto mais teste eu fizer, também maior o erro que eu tenho. Referência, papéis de trabalho. O que é o bendito papel de trabalho? A documentação, é tudo que você fez de forma registrada. Esses são os papéis de trabalho, né? Onde documentei esse teste? Qual é a página de referência nos papéis de trabalho? Ou seja, né, a matriz aponta esse procedimento receita está documentado em PT página A1.5. Facilita a rastreabilidade, porque é importante. O auditor quer encontrar documentação rápido, não quer vasculhar pilhas de papéis. Com referência é fácil. O papel de trabalho nada mais é do que você documentar tudo que você fez na auditoria. Agora eu vou fazer uma ressalva. O que quer dizer esse tudo? Você não vai escrever que você saiu para almoçar, voltou tal hora, isso aqui. São coisas que podem influenciar no resultado da opinião. Eu vou documentar o que for importante. Não preciso documentar tudo, senão vai ficar um material muito denso e ninguém vai conseguir ler. Tem que ser objetivo, tá? Questão de provas. Observações, né? O próprio nome já fala, né? Permite acompanhamento em tempo real. Auditoria 50%, completo, 100%. Também mostra quais testes ainda tem achado pendente, ou seja, é o status, né? Observação é o status da auditoria, em que parte digital, o que falta fazer, o que já foi feito. É o resumo, né, dos 9 elementos da matriz de planejamento. Matriz completa tem todos os 9 elementos. Se falta algum, a matriz está incompleta, o auditor. Aqui está um exemplo de matriz, né? Auditoria em entidade pequena. 3 ciclos principais. Ele foi auditado aqui: receita, despesa e caixa. Aqui, depois quem quiser ler mais, vamos ler aí, porque nós temos muito conteúdo, não estamos nem na metade ainda. Vamos lá, benefício de usar matriz: clareza, eficiência, rastreabilidade, consistência, documentação, risco controlado. Aqui é um exemplo, ó. Depois vocês leem com calma. Outro exemplo: matrizes, planejamento dos papéis de trabalho. Vamos fazer uma breve contextualização. O planejamento. O que? Define estratégia geral da auditoria. Conteúdo. Vamos auditar essa entidade com escopos, ciclos principais. Tá? Vamos auditar os ciclos principais. Seriam receita, despesa, fluxo de caixa e tal. O risco é alto, materialidade 5 milhões, estratégia é testes intensivos. Aqui é o nosso conteúdo, né? Como se fosse o escopo da nossa auditoria. Estou planejando. Nível 30 mil pés, ou seja, visão estratégica. Tamanho do documento,
longo, de 10 a 20 páginas. Frequência feita uma vez no ciclo, no início da auditoria, é o planejamento. Usuário, partner, manager, aí é coisa de sandbox. Aí a matriz é o nosso documento tático que eu vou usar lá no meu operacional, né? Fiz primeiro o documento estratégico, o planejamento. Agora eu vou para o meu documento tático, que é a minha matriz de planejamento, que é a materialização do meu planejamento. O que é? Operacionaliza o planejamento em testes específicos. Qual que é o conteúdo dele? É o ciclo de receita, é o teste de 100 notas fiscais, na data 5 é o alcance, né, do meu período ali, data de 15 de janeiro, validar cliente, quantidade, preço, referência das tabelas, tá. Nível, 100 metros, visão operacional, pronto para executar. Tamanho do documento, geralmente entre 2 e 5 páginas, uma tabela, né? Frequência, referência durante toda a auditoria, consultar todos os dias, usuário, equipe, né? E os papéis de trabalho, documentação do que foi realizado, os testes que foram realizados, né? Os resultados, conteúdo, teste de 100 notas fiscais, né? Cliente ABC, validado em unidades ok, quantidade de 100 unidades confere, preço R$ 50 por unidade, ok, nota fiscal 102, cliente XYZ não validado, enfim, os documentos, né? E aí nós temos aqui a relação entre os 3 documentos de planejamento, matriz e papéis de trabalho. Algumas pegadinhas, matriz é o mesmo planejamento? Não, né? Porque o planejamento é estratégico e a matriz é o tático, né? Matriz é o mesmo que papel de trabalho? Não, porque a matriz é o que fazer, é o nosso plano, a nossa cartilha para a gente seguir, né? O que a gente vai fazer. Já os papéis de trabalho são os documentos do que foi feito, né? Matriz é operacional? O auditor pode improvisar testes? Não, né? Porque a NBCTA, por exemplo, exige documentação do plano de auditoria. A matriz é a forma de documentar. O auditor não improvisa. O teste deve ser planejado. Tem que entender que a auditoria não é uma coisa louca da cabeça, assim. Principalmente se for auditoria de conformidade e de regularidade, né, e de demonstração financeira. A operacional ela é um pouco mais flexível, ela sofre adaptações ao longo da execução, por causa da característica do objeto auditado. Mas agora, falando em auditoria financeira, regularidade, você vai. É um documento rígido, porque você já sabe o que você vai fazer, né? Você vai comparar com norma tal, o que a entidade está fazendo. Você vai comparar a lei para ver se a entidade está dentro da lei. Então, basicamente, não tem surpresas ali que justifiquem mudar o caminho da auditoria. Matriz só precisa de ciclo e procedimento. Não, matriz completa tem 9 elementos, né? Ciclo, materialidade, risco, questões de auditoria, procedimento, equipe, cronograma, referência, status, observação, né? O auditor pode não atualizar matriz com status achados. O auditor deve atualizar o progresso da matriz. Tem mais algumas questões e tal. Vamos lá. Que são os elementos da matriz, documentos, planejamento tático. Tá. Memorização, ordem de criação, antes e depois. Resumo executivo, conceito fundamental, elementos da matriz, que vocês verem depois, tá? Não vou ficar lendo. Vamos lá. Benefício da matriz, clareza, eficiência, estabilidade, consistência, documentação, risco controlado. Uma comparação entre matriz, planejamento e
papéis de trabalho, planejamento é estratégico, a matriz é tático, os papéis de trabalho é o para operacional, né? É o registro do que foi feito. Ótimo. Matamos aí a parte de matriz de planejamento, agora nós vamos para execução e programas de auditoria. Encerrar essa aula por aqui. Nos vemos até a próxima. Até mais.